O cenário é de uma plantação de soja entre as áreas de preservação permanente. Os pés crescem, mas a planta não está desenvolvendo como esperado. Estamos em Tupaciguara. A fazenda de Tiago foi alvo do calor excessivo e das poucas chuvas. O produtor rural teve uma perda de 90% dos 300 hectares plantados em outubro do ano passado. A soja plantada aqui tomou algumas chuvas, então ela nasceu bem. E no final de outubro as chuvas cortaram. Então nós ficamos aí o novembro praticamente com 70 milímetros de chuva, né? Comparado a 2022 é uma redução imensa, né? E aí a planta começou a sentir no mês de novembro. Foi quando nós chegamos na lavoura e percebemos que a lavoura não ia dar produção. Tiago precisou procurar soluções para cumprir o cronograma da cultura. O produtor optou pelo replantio da área danificada. Além do prejuízo da perda da primeira colheita, ele teve que desembolsar 20% a mais do que havia gasto. Apesar de correr contra o tempo, ele já considera colher menos 10% da soja plantada neste novo ciclo. Esperamos chover, esperamos juntar uma quantidade suficiente de água e fizemos o replantio final de novembro e início de dezembro. Em dezembro as chuvas se regularam, né, se regularizaram em dezembro, agora em janeiro chovendo mais e começou a melhorar a lavoura aqui, né? Mas como foi um replantio e foi fora da janela, né, essa lavoura aqui provavelmente não vai dar a produção que nós estávamos esperando, né? A soja plantada em outubro seria colhida no final deste mês. A perda e o processo de replantio iniciado há poucas semanas e com um ciclo de 120 dias vão trazer impactos que podem afetar toda a cadeia produtiva do grão. A tradicional safrinha também está com os dias contados. Vai acarretar no problema de entrega desses contratos. Eu vou ter que prorrogar a entrega desses contratos, né? E isso acarreta também aquele problema, né, da safrinha, né? Que aqui, infelizmente, a safrinha foi comprometida, né? Essa planta foi uma das que ficaram para trás, né? Não morreram na dessecação nossa. Então, você vê que é uma planta que, né, as folhas queimadas, o entrenó da planta ficou muito curto, você vê os grãos todos juntos, é uma planta que não traz produção, entendeu? Agora, o grão tem alguma alteração depois se a planta continuasse crescendo assim? Sim. Provavelmente uma planta desse jeito a gente teria um problema de grãos muito miúdos. Ela desenvolve uma pseudovagem aqui, uma vagem, só que os grãos extremamente reduzidos. Então isso aí vai impactar diretamente na produção. Isso é uma soja que vai produzir aí 10 sacas por hectare no máximo, né? Essa soja do replantio ainda demanda um volume de água bem grande. Então, se caso nós tivermos mais um problema de seca ou de corte de chuva ou veranico, ainda tem o risco dessa soja estar comprometida. A nova projeção da Conab estima que a produção de soja, principal commodity cultivada no país, chegue a 155 milhões de toneladas na safra 23-24. O número é 4,2% menor em relação à primeira estimativa, que era de 162 milhões de toneladas, no início do plantio da safra no ano passado. Chuvas mal distribuídas e temperaturas elevadas influenciaram de maneira negativa, tanto no plantio como no desenvolvimento das lavouras. O El Niño é o principal responsável. Marcelo é agrônomo e explica os impactos do fenômeno na cultura da soja. Um calor muito excessivo, né? Atrasou o início das chuvas aqui para a nossa região, bem como toda a região produtora do Brasil. E aqui, em particular, houve realmente um atraso, né? Os produtores realmente ficaram receosos de plantar e ter algum prejuízo, ter que replantar o que ocorreu em alguns momentos, né? Mas alguns produtores que já têm um calendário bem definido de plantio, eles se arriscaram lá no comecinho e deu certo, né? Nós tivemos 2 intervalos importantes de seca, né? Sem chuva, que a gente chama de um veranico.
e isso realmente impactou no calendário de plantio, né, nas decisões de plantio dos produtores, e impactou também naquela soja que já tinha sido plantada, né? O El Niño pegou muita gente de surpresa. Nos campos ou na cidade, um visitante indesejado. Se a gente pegar os históricos, por exemplo, 2016, a safra 15-16, houve uma situação muito parecida, né, onde teve intervalos sem chuva muito grande, porém não tanto com a temperatura tão alta, né? Esse ano foi realmente bem atípico do que os últimos ciclos do El Niño que ocorreu aqui na região. As chuvas de verão podem ser alívio momentâneo para o produtor rural, mas as condições climáticas que estão em constantes mudanças vão ser o principal desafio para quem trabalha no campo. Esses fenômenos, nos próximos anos, eu acho que o produtor vai ter que se adequar ao manejo, talvez as janelas de plantio talvez possam mudar, né? E principalmente o plantio de segunda safra, que eu acho que esse é o que compromete mais, com essas janelas de plantio apertadas.